Olá, discípulos do Kyrios, Jesus Christos, Rios, Theos, Soter. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar em pleno conhecimento bíblico em séries de mensagens que vai mudar, transformar e gerar saúde mental, emocional e espiritual. Bem-vindos e bem-vindas a você que está conectado aí em sua casa, em seu trabalho, em seu lazer, na rua. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Aqui agora eu vou compartilhar a 15ª parte da série de mensagens A Bíblia, o Capelão e a Programação Neurolinguística no Significado. Cutucando o que alguns crentes toleram e a Palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Você vai ouvir agora como ser um cristão fiel até a morte. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Ao Angelos da Igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 2:8. Conheço a tua tribulação, Tílipes, a tua pobreza, Pitocheia, mas tu és rico, Ploisios, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9. Não temas, Probel, as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabolos está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação, Tílipes, de 10 dias. Sê fiel até a morte, Thanatos, e dar-te-ei a coroa da vida, Estéfanos, Zoé. Apocalipse 2:10. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o pneuma espírito às eclésia. O vencedor, Nekao, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, Thanatos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Continue.
ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Como ser fiel até a morte. Igreja de Esmirna. É possível ser fiel até a morte no mundo carimbado pelo relativismo? O sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Você vai ouvir a história da cidade e ainda a igreja em Esmirna, uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte, Thanatos. Mas uma igreja fiel que só recebe elogios de Jesus Christos, Hios, Theos, Soter. Tudo o que Jesus Christos, Hios, Theos, Soter diz nessa carta a Esmirna tem a ver com a cidade, a igreja Esmirna e com você, as igrejas contemporâneas. Quero que se lembre disso. Uma igreja pobre numa cidade rica em Esmirna, na Ásia Menor. A cidade de Esmirna era rival da cidade de Éfeso. Era a cidade mais bela da Ásia Menor. Esmirna era considerada o ornamento, a coroa e a flor da Ásia Menor. Você sabia? Esmirna era a cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia. O Monte Pagos era coberto de templos e bordejado de casas formosas. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, como ser fiel até a morte. A cidade de Esmirna era um lugar de realeza coroado de torres. As ruas da cidade de Esmirna eram muito bem pavimentadas. Inclusive, uma de suas ruas era conhecida como a Rua do Ouro e cortava a cidade de leste a oeste. Nessa famosa rua ficavam algumas das construções mais importantes da cidade de Esmirna, incluindo 2 templos em cada uma de suas extremidades. A cidade de Esmirna tinha uma magnífica arquitetura, com templos dedicados a Cibeles, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. Hoje, Esmirna é uma cidade sobrevivente com nome de Izmir, na Turquia asiática, com 250 mil habitantes. A igreja de Esmirna enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitada.
A cidade de Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C. No ano 600 a.C., os lídios a invadiram e destruíram por completo. No ano 200 a.C., Lisímaco a reconstruiu e fez dela Esmirna a mais bela cidade da Ásia Menor. Quando Jesus Christos Ios Theosote disse que estivera morto, mas está vivo, os esmirneanos sabiam do que Jesus Christos Ios Theosote estava falando. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A cidade de Esmirna estava morta e reviveu. A igreja de Esmirna era fiel a Jesus Christos Ios Theosote, na cidade mais fiel a Roma. A cidade de Esmirna sabia muito bem o significado da palavra fidelidade. De todas as cidades orientais, Esmirna havia sido a mais fiel a Roma. Muitos antes de Roma ser senhora do mundo, a cidade de Esmirna já era fiel a Roma. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga, fiel de Roma. No ano de 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa Roma. No ano 26 depois de Cristo, quando a cidade da Ásia Menor competiam o privilégio de construir um templo ao imperador Tibérios, a cidade de Esmirna ganhou de Éfeso esse privilégio. Para a igreja dessa cidade de Esmirna, Jesus Christos Ios Theosote disse: Genomai pistos achitanatos, ser fiel até a morte. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A igreja em Esmirna era vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. A cidade de Esmirna tinha um estádio onde todos os anos se celebravam Jogos Atléticos famosos em todo o mundo. Os jogadores disputavam uma coroa de louros. Para a igreja em Esmirna, Jesus Christos Ios Theosote prometeu a coroa da Zoé, da vida. Ser cristão na cidade de Esmirna, na Ásia Menor, era um risco de perder os bens e a própria vida. A igreja em Esmirna era pobre, caluniada e perseguida
e, nesse sentido, recebe elogios de Jesus Christos Ios Theos Soter. A fidelidade até a morte era a marca da igreja em Esmirna. Você agora vai aprender com a igreja em Esmirna a ser fiel até a morte, não tendo uma visão desromantizada da vida. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 2:8. Conheço a tua tribulação, Tílipes, a tua pobreza, Pitocheia, mas és rico, Ploisios, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, versículo 9. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. As novidades da carta à igreja. A igreja em Esmirna, na Ásia Menor, estava atravessando um momento de prova e o futuro imediato era ainda mais sombrio. Há 4 coisas nessa carta à igreja em Esmirna que você vai ser realmente quer ter uma visão desromantizada da vida. A ideia de tribulação é de um aperto, um sufoco, um esmagamento. A igreja em Esmirna estava sendo espremida debaixo de um rolo compressor. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja em Esmirna e a força das circunstâncias procurava forçar a igreja em Esmirna a abandonar a sua fé em Jesus Christos Ios Theos Soter. Eu continuo imaginando. Os crentes da igreja em Esmirna estavam sendo atacados e mortos. A igreja em Esmirna era forçada a adorar o imperador Nero como Deus. Há um relato histórico que de uma única vez lançaram do alto do Monte Pagos 1.200 crentes. Doutra feita, lançaram 800 crentes. Os crentes em Esmirna estavam morrendo por causa da sua fé em Jesus Christos Ios Theos Soter. A igreja em Esmirna, na Ásia Menor, a igreja em Esmirna, na Ásia Menor, estava atravessando um momento de prova e o futuro imediato era ainda mais sombrio. Há 4 coisas nessa carta que você vai ver se realmente quer ter uma visão desromantizada da vida.
está pronto, preparado para ouvir? Ouça aqui agora a segunda. Fique atento. Segunda, pobreza. Conheço a tua tribulação, Tílipes, a tua pobreza, Pitocheia, mas tu és rico, Ploisios, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. A pobreza não é maldição. Jesus Cristo, Osios Teossote, disse, bem-aventurados pobres, Lucas 6, 20. Jacobos diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Tiago 2, versículo 5. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. Havia duas palavras para pobreza, pitocheia e penia. A primeira é pobreza total extrema. Era representada pela imagem de um mendigo agachado. Penia é o homem que carece do supérfluo, enquanto pitocheia é o que não tem nem sequer o essencial. Eu fico pensando, a pobreza dos crentes da igreja em Esmirna era um efeito colateral da tribulação. Era a pobreza vinha de algumas razões. Primeiro, os crentes da igreja em Esmirna eram procedentes das classes pobres e muitos deles eram escravos. Os primeiros cristãos sabiam o que era pobreza absoluta. Segundo, os crentes da igreja em Esmirna eram saqueados e seus bens eram tomados pelos perseguidores. Terceiro, os crentes da igreja em Esmirna haviam renunciado aos métodos suspeitos e por sua fidelidade a Jesus Cristo, Osios Teossote, perderam os lucros fáceis que foram para as mãos de outros menos escrupulosos. Você sabia? A igreja em Esmirna, na Ásia Menor, estava atravessando um momento de prova e o futuro imediato era ainda mais sombrio. Há 4 coisas nessa carta que você vai ver se realmente quer ter uma visão desromantizada da vida. Se sente preparado para ouvir? Ouça aqui agora a terceira, difamação. Conheço as tuas obras, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Os judeus da cidade de Esmirna, na Ásia Menor, estavam espalhando falsos rumores sobre a igreja em Esmirna. As mentes dos crentes da igreja em Esmirna estavam sendo atacadas. Os crentes da igreja em Esmirna estavam sendo acusados e caluniados de coisas graves.
O diabolos é o acusador e o caluniador. Ele, o diabolos, é o pai da mentira. Aqueles que usam as armas de acusações levianas são sinagoga de Satanás. Havia uma forte e influente comunidade judaica na cidade de Esmirna. Eles não apenas estavam perseguindo os crentes, mas estavam influenciando os romanos a prender os crentes da igreja de Esmirna. No momento que você segue a Jesus Christos Ios Theosote, tem muitos privilégios e muitos benefícios advirão. E ainda mais passa a ter um alvo nas costas. Os judeus foram os primeiros inimigos da igreja de Jesus Christos Ios Theosote no primeiro século. Os judeus perseguiram o apóstolo Paulo em Antioquia da Pisídia, Atos 13:50. Em Cônio, Atos 14, 2 e 5. Em Listra, o apóstolo Paulo foi apedrejado, Atos 14, 19. E ainda mais em Tessalônica, Atos 17, 5. Em Corinto, o apóstolo Paulo tomou a decisão de deixar os judeus e ir para os gentios, Atos 18, 6. Quando o apóstolo Paulo retornou para Jerusalém, os judeus o prenderam do templo e quase o mataram. O livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, o Atos da Igreja, termina com o apóstolo Paulo em Roma sendo perseguido pelos judeus. Eles, os judeus, se consideravam o genuíno povo de Deus, os filhos da promessa, a comunidade da aliança, mas ao rejeitarem o Messias, Jesus Christos Ios Theosote, e perseguirem a igreja de Jesus Christos Ios Theosote, eles, os judeus, estavam se transformando em sinagoga de Satanás. A religião deles, os judeus, foi satanizada. Tornou-se a religião do ódio, da perseguição, da rejeição da verdade. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A igreja em Esmirna, na Ásia Menor, passaram a sofrer várias acusações levianas. Primeira, canibais, por celebrarem a ceia com pão e vinho, símbolo do corpo de Jesus Christos Ios Theosote. Segundo, imorais, por celebrarem a festa do ágape antes da Eucaristia. Terceiro, divididor de famílias, uma vez que as pessoas que se convertiam a Jesus Christos Ios Theosote deixavam suas crenças vãs para servirem Jesus Christos Ios Theosote. Em quarto, acusavam a igreja de Esmirna de ateísmo, por não se dobrarem diante das imagens dos vários deuses. Quinto, acusavam a igreja em Esmirna de deslealdade e revolucionários
por se negarem a dizer que César era o Quírios. Você sabia? A igreja em Esmirna, na Ásia Menor, estava atravessando um momento de prova e o futuro imediato era ainda mais sombrio. Há 4 coisas nessa carta que você vai ver se realmente quer ter uma visão desromantizada da vida. Está preparado para ouvir? Ouça aqui agora a 4ª, prisão. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabolos está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, Thanatos, e dar-te-ei a coroa Estéfanos da Zoé, da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Alguns crentes da igreja em Esmirna, na Ásia Menor, estavam enfrentando a prisão. A prisão era a antessala do túmulo. Os romanos não cuidavam de seus prisioneiros. Normalmente, os prisioneiros morriam de fome, de pestilências ou de lepra. As detenções acontecem para a igreja de Esmirna ser posta à prova. Os crentes da igreja em Esmirna estavam prestes a serem levados à banca de testes. Deverá ser testada a fidelidade. Mas Jesus Cristo Theosote é fiel e não permite que a igreja seja provada além da sua força. Ele, Jesus Cristo Theosote, supervisiona o teste da prova. Ele, Jesus Cristo Theosote, prova a igreja em Esmirna e diz: Medes probel, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabolos está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação tiribis de 10 dias. Ser fiel de não mais pistos até a morte, Thanatos, e dar-te-ei a Estéfanos, coroa da vida, Zoé. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Muitos autores modernos, dentre eles Oswald Smith, contam-nos a seguinte história. Durante o grande período da perseguição do imperador Nero, a igreja de Jesus Cristo Theosote, vários gladiadores que lutavam no Coliseu de Roma, construído por volta do ano 70 da nossa era, acabaram se convertendo a Jesus Cristo Theosote pelo testemunho de cristãos que lutaram naquele parque de diversões
do imperador romano Nero. Aquele louco varrido, aquela besta. 40 gladiadores cristãos foram descobertos e mandados para umas montanhas geladas da Itália para ali morrerem aos poucos. Consegue imaginar? Um centurião foi posto numa cabine quente para vigiar, para que ninguém fugisse. Noite após noite, noite após noite, noite após noite, aqueles 40 gladiadores cristãos cantavam uma canção assim: 40 gladiadores que lutam por Cristo e seu reino. 40 gladiadores que lutam por Cristo e seu reino. 40 gladiadores que lutam por Cristo e seu reino. Ao longo dos dias, um daqueles gladiadores começou a prestar atenção ao sofrimento, quando via se aproximar a morte, Thanatos. Por outro lado, o centurião que os vigiava da cabine estava cada vez mais impressionado com o testemunho deles. De repente, aquele gladiador desanimado começou a se arrastar para a cabine, consegue imaginar, e alcançando o centurião, disse-lhe que não queria mais ser um cristão e queria renunciar sua posição. O centurião espantou-se e disse: você é louco, insensato, demente. Pois então, tome o meu lugar e eu tomarei o seu. Tome o meu lugar e eu tomarei o seu. Assim, assumiu a posição de cristão e continuou a cantar com os demais. 40 gladiadores que lutam por Cristo e seu reino. 40 gladiadores que lutam por Cristo e seu reino. 40 gladiadores que lutam por Cristo e seu reino. Até que, um por um, todos morreram, descansaram. Como se sente agora? Você se lembra que o bispo da igreja, Policarpo, discípulo do apóstolo João, foi martirizado no dia 25 de fevereiro de 155 depois de Cristo. Ele, o bispo Policarpo,
foi apanhado, arrastado para a arena. Tentaram intimidar o bispo da igreja Policarpo com as feras. Ameaçaram-no com fogo. Ele, o bispo da igreja Policarpo, respondeu ao procônsul: vocês me ameaçam com fogo que pode queimar apenas por alguns instantes, mas a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Ele, o bispo da igreja Policarpo, prossegue: mas por que vocês demoram? Façam logo o que têm de fazer. Seus algozes tentaram forçá-lo a blasfemar contra Jesus Cristo e os Teossote, mas ele, Policarpo, respondeu: eu o sirvo há 86 anos, e ele, Jesus Cristo e os Teossote, sempre me fez bem. Como eu posso blasfemar contra meu Salvador e Kyrios, que me salvou? Os inimigos furiosos queimaram-no vivo em uma pira, enquanto ele, Policarpo, orava e agradecia a Jesus Cristo e aos Teossote o privilégio de morrer como mártir. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Ser fiel até a morte. Sua vida não está solta ao léu. O seu Kyrios, Jesus Cristo e os Teossote, não dormita nem dorme. Ele, Jesus Cristo e os Teossote, está olhando para você. Ele, Jesus Cristo e os Teossote, sabe do que você está passando. Ele, Jesus Cristo e os Teossote, conhece a sua tribulação. Ele, Jesus Cristo e os Teossote, sabe das suas lutas. Ele, somente Ele, Jesus Cristo e os Teossote, sabe das suas lágrimas. Ele, Jesus Cristo e os Teossote, sabe que diante dos homens você é pobre. Jesus Cristo e os Teossote sabe os tesouros que você tem no céu, a pátria celeste, a nova Jerusalém. Ele, Jesus Cristo e os Teossote, sabe das calúnias que são massacradas contra você. Ele, Jesus Cristo e os Teossote, sabe o veneno das línguas mortíferas que conspiram contra você. Ele, Jesus Cristo e os Teossote, sabe que você é pobre, mas ao mesmo tempo é rico. Ele, Jesus Cristo e os Teossote, sabe que somos entregues à morte todo dia, mas ao mesmo tempo temos a Stefano Zoé, a coroa da vida, que é a promessa dele, Jesus Cristo e os Teossote. Jesus Cristo e os Teossote já passou vitoriosamente
pelo caminho estreito do sofrimento que pode atingir a sua vida. Por isso, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, pode lhe fortalecer. Você sabe como se sentir bem em Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, ser fiel até a morte. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, enfrentou tribulação. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, foi homem de dores. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, sabe o que é padecer. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, foi pressionado pelo inferno. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, suportou pobreza, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, foi caluniado, chamaram-no de beberrão, de impostor, de blasfemo, de possesso. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, foi preso, açoitado, cuspido e pregado na cruz romana. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, passou pelo vale escuro da própria morte. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, enfrentou as estranhas da morte e venceu. Agora, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, diz para a sua igreja em Esmirna: não temas as coisas que tens de sofrer. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, tem poder para consolar. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, foi tentado como nós, mas sem pecar. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, pode lhe socorrer. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, trilhou o caminho do sofrimento e da morte e venceu. Quero que se lembre disso. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, é eterno. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, é o primeiro e o último, aquele que nunca muda e que está sempre conosco, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, é vitorioso. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, enfrentou a morte e a venceu. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, destruiu aquele que tem o poder da morte e nos promete vitória sobre ela, a morte Thanatos. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, é o grande galardoador. Ele, Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, promete a Estéfanos da Zoé a coroa da vida para os fiéis e vitória completa sobre a segunda morte para os vitoriosos fiéis. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, ser fiel até a morte. As nações que se insurgem contra Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, as nações que blasfemam de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, as nações que acham que as mesmas são a própria divindade, Deus olha todas as conspirações da terra. A Bíblia diz, no Salmo 2, que Deus ri deles. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Salmo 2:1. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Quírios e contra o seu ungido, dizendo, Salmo 2:2, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Salmo 2:3, ri-se, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles.
Salmo 2,4. É Jesus Cristo e os Teossote quem coloca reis no trono e faz esses reis apiarem no trono. Só Ele é Deus, só Ele é o Rei Supremo. Onde estão os grandes imperadores? Onde estão os grandes reis? Onde estão os grandes presidentes? Os grandes senadores? Os grandes políticos? Eles sobem ao poder e eles descem do poder. A flecha da morte os atinge lá nos seus palácios, mas Jesus Cristo e os Teossote reina para sempre. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Jesus Cristo e os Teossote reina eternamente. Só Ele e somente Ele, Jesus Cristo e os Teossote, é Deus. Como foi a sensação ao ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, ser fiel até a morte? Aqui agora, realmente, se sente preparado a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha para Jesus Cristo enquanto você ainda tem oportunidade e respira o ar da graça de Deus. A solução para a sua alma é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador.